Olá, meus queridos do sexto ano. Boa tarde para vocês. Vamos lá para mais uma aula de português, ok? Pessoal, na semana passada vocês estiveram concluindo todo o módulo 1, beleza? Estiveram fazendo a atividade de revisão e hoje nós estaremos concluindo essas correções. Tá certo? Então, peguem aí o livro de vocês. Essas revisões essas correções irão servir para que vocês estejam estudando para o trabalho, a avaliação bimestral que vocês estarão fazendo, né? Vocês já receberam o roteiro, os conteúdos foram colocados lá. Os que eu irei cobrar serão o gênero textual fábula, biografia. Aí nós temos pontuação, os tipos de frase, alguma coisa sobre foco narrativo e substantivo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A nossa correção ela vai se iniciar da página 87. Certo? Vamos lá, peguem aí o livrinho de vocês. Abram aí na página 87. A primeira questão que é da interpretação escrita. Vamos lá. De acordo com o texto que vocês já leram, qual foi a principal motivação dessas mulheres inventoras? Qual foi a motivação? Elas queriam encontrar soluções para facilitar a rotina das pessoas. Se a de vocês estiver parecida, pode deixar, tá certo? É aquele mesmo sistema de correção, tá bom? Além do bote salva-vidas, quais outros apetrechos foram criados por Maria? Quais foram as outras criações dela? Foram os aquecedores de pé e uma máquina de barril, útil para a preservação de alimentos. Quem foi a primeira mulher afro-americana a receber uma patente nos Estados Unidos? Quem foi? Sarah o sobrenome dela, Gold. Qual invenção ela criou? Uma cama de gabinete dobrável. Incrível. Uma cama de gabinete dobrável. A quarta questão, letra A. Quem é a inventora dessa maquinazinha aí, desse instrumento? É esse nominho aí bem bonito, né? Stephanie, vamos ler assim, Stephanie Kiloway. Que pessoas de nomes difíceis. Onde o Kevlar é aplicado? Em cintos de segurança, né? Em cintos de segurança, construções aeronáuticas, coletes à prova de bala, linhas de pescas e vários outros produtos é utilizado, né? A quinta questão, pessoal, como ficou a sequência de vocês aí? De acordo com as informações lá do texto. Essa primeira é verdadeira? Sim, é verdadeira. A F é falsa. Essa segunda é falsa, porque o F é de falso, né? A terceira é verdadeira e a última é falsa. Então, VF. Eu vi lá nas páginas que vocês me enviaram que muitas pessoas acertaram essas questões. Muito bem, viu? Sexta. Com que objetivo a linha fina é empregada em um texto como o que você leu? Com que objetivo a linha fina é empregada? Vocês marcaram a primeira, né? Muito bem. A sétima, letra A. Sublinhe os intertítulos do artigo lido. Os intertítulos. Vocês sublinhariam todos eles, ó. Bote, salva-vidas. Aí sublinha. Aí a próxima invenção, que foi a cama de gabinete dobrável. Sublinha também. Todos eles vocês sublinham, tá bom? Os intertítulos. Certo? Com que função os intertítulos são utilizados? Qual é a função dos intertítulos? Eles organizam e destacam determinadas informações, orientando o leitor para o que será abordado em cada bloco de texto. Ok? Esse artigo expositivo foi publicado no site da revista Galileu. Quem são os possíveis leitores desse artigo, dessa revista? O público em geral, principalmente a comunidade científica, né, que gosta desses assuntos assim científicos. Em que outros veículos de comunicação, textos como o que você leu podem ser publicados? Em livros, jornais, sites, né? Todos esses mecanismos aí, blogs.
Essa nona questão, ela é pessoal, tá bom? Vocês podem deixar a resposta de vocês, que eu já dei uma analisada nas imagens que vocês estiveram me enviando, certo? A 10. A quem os verbos destacados nesse trecho se referem? Os verbos são quais? Sabermos e usamos. Se referem a quem? Ao autor e aos leitores do texto. A 11. Que ideia a expressão em destaque, que é no entanto, apresenta no contexto acima? Ideia de quê, pessoal? Ideia de oposição, no entanto, que é basicamente porém, né? No entanto. Então, ideia de oposição, pois explica que, em vez de o crédito da patente ter sido da inventora, ele foi dado ao marido dela. A 12, vocês marcariam a do meio. Eu vi lá as respostas de vocês, a do meio, tá bom? Expor informações. A 13, pessoal, tá bom? Em sua opinião. Aí na página 91, sobre o que o texto lido trata? Sobre algumas invenções de Leonardo da Vinci. A 2, por que Da Vinci foi considerado uma pessoa que desenvolveu ideias que estavam muito à frente de seu tempo? Porque ele tinha ideias de invenções que seriam bastante inovadoras. A 3, pede para explicar aí, né, os projetos de Leonardo da Vinci, né, com relação aos robôs. Apesar de não serem tão autônomos, os robôs eram considerados máquinas incrivelmente sofisticadas. A 4, vocês marcariam a primeira, a segunda e a última. Primeira, segunda e última na quarta questão. Aí nós temos aí na página 93, que já foi de revisão também essas questões, certo? O primeiro quadrinho é sobre o gênero textual biografia. A biografia é um gênero escrito em que pessoa, pessoal? A biografia, já que é para falar da vida de outra pessoa. Eu vou usar a terceira pessoa, muito bem. É apresentado o quê? Em ordem cronológica, né, de tempo. E os verbos estão no pretérito, no passado, né? Algo que já passou. Então, pretérito. Sobre o artigo expositivo, é um gênero que o quê? Divulga informações. Ele pode ser publicado onde? Em livros, jornais, revistas e sites da internet. Substantivo, pessoal, é a palavra que dá nome a quem? Aos seres. Aí alguns substantivos são formados por uma única palavra e são chamados de simples. Há substantivos formados por mais de uma palavra, são chamados de quê? Compostos. São chamados substantivos primitivos, aqueles que não se originam de nenhuma outra palavra da língua e podem dar origem a outras, né? São chamados substantivos derivados, muito bem, aqueles formados com base em uma palavra já existente. O substantivo que nomeia algo ou qualquer ser de uma mesma espécie, sem distingui-lo em particular, é chamado substantivo comum. E sempre é escrito com letra inicial minúscula, é comum, né? O substantivo que nomeia algo ou ser específico da espécie recebe o nome substantivo próprio. E sempre é escrito com inicial maiúscula, nome próprio, né? Recebe o nome substantivo coletivo, muito bem. O substantivo comum, que no singular nomeia uma coleção ou um conjunto de seres de uma mesma espécie. Aí vamos lá para a página 96, que é a revisão também, né? Mais uma. Leia a carta a seguir. Aí nós temos aí uma carta. O assunto da carta lida pode ser classificado como o quê, pessoal? Pessoal ou comercial? É uma carta pessoal ou é uma carta comercial? Pessoal, muito bem. Circule na carta as partes indicadas abaixo de acordo com as respectivas cores, né? De verde, vocês iriam circular a despedida. A despedida tá lá no final, né, ó? Quero mesmo agradecer a paciência e a ajuda de vocês. Sentirei muita saudade. Obrigada. A saudação, que é amarelo, fica onde, pessoal? Lá no início da carta, né? A saudação, ó. Amigos professores.
O corpo da carta, que é o preto, né? É todo o texto que vai lá do início, estou aqui me perguntando até na nova casa, né? O finalzinho do quadro. De vermelho, que é a assinatura, Antônio da Silva, né? No final da carta. E o cabeçalho lá em cima, né? Onde tem o local, a data, o ano, o mês, certo? A segunda questão. Essa segunda questão aí, vocês teriam que dar uma pesquisadazinha nas palavras, certo? Então, nessa primeira imagem aí, vocês iriam colocar quais palavras? Esse dropar, esse chepe e bombeta. Na segunda imagem, o frango, mão furada e bico. E no terceiro, caldo, vaca e elevador, que tem relação com essas imagens aí, tá bom? A terceira, a resposta é pessoal. Eu olhei as imagens de vocês, eu observei as respostas de vocês, certo? De quem me enviou. A quarta, vocês iriam marcar essa segunda aí, esse parque é sensacional. A quinta, letra A, introduzir a fala da personagem. A B, sobre a questão do travessão, né, da pontuação. Indicar as falas das personagens do diálogo. Sei que vocês colocaram isso. A letra C, a resposta é o quê? Não. Nesse trecho, o travessão foi empregado para isolar uma explicação sobre o termo anterior. Para isolar uma explicação sobre o termo anterior, certo? A sexta, letra A. Quais são as características da personagem Ana? Quais são as suas características? Ela é dona de casa, mãe e esposa dedicada. O narrador é o quê? É observador, é personagem, é o quê? O narrador. Pede para justificar, né? Ele é observador, narrador observador. Pois narra a história em terceira pessoa, sem participar dela. Pois ele narra a história sem participar dela. Narrador observador. E a página 100. Escreva os nomes de alguns objetos e pessoas que são encontrados nos lugares a seguir. Aí nós temos aí o exemplo, né, na cozinha. Na sala de aula. São encontrados que tipos de objetos? A lousa, a mesa, as carteiras, o ventilador, os armários, né? Os professores, os alunos. No quarto, cama, guarda-roupa, travesseiro, quadros, tapete. Na farmácia, balança, remédios, balcão, caixa registradora, clientes, farmacêuticos. Na rua, automóveis, placas de trânsito, faixa de pedestres, motoristas, pedestres, né? No restaurante, comida, bebida, mesas, cadeiras, garçons. E na oitava questão, pessoal, vamos lá para a oitava questão. Pede para vocês o quê? Contornar, circular os substantivos, né? E identificar se é próprio, comum, simples, composto, primitivo ou derivado. Vamos lá. O limoeiro do meu quintal está carregadinho de frutas. Limoeiro é um substantivo o quê? Comum, simples e derivado. Ele pode ser esses três, comum, simples e derivado. O quintal, ele pode ser comum, simples e primitivo. E as frutas, comum, simples e primitivo também, certo? Aí nós temos agora, meu irmão aprecia muito observar as estrelas. Irmão, comum, simples e primitivo. E estrelas, comum, simples e primitivo. Comecei a ler um livro de Platão. Livro, comum, simples e primitivo, né? E Platão, próprio, simples e primitivo. E a D, sinto muita saudade dos meus avós que moram longe. Saudade, comum, simples e primitivo. E avós, comum, simples e primitivo também. Certo? Pessoal, eu sei que surgiram dúvidas aí no decorrer das correções. Vocês podem estar me perguntando, tá certo? Tirando qualquer dúvida, me perguntando qualquer coisa sobre esses conteúdos que serão cobrados no trabalho, tá certo? Que não tá aquela coisa, certo? Mas qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando, tá bom? Beijos pra vocês. Até a nossa próxima aula.